Esse é o nosso 35º encontro e nós iniciaremos agora o capítulo 9 do Evangelho de João. No capítulo anterior, nós vimos João relatando um embate bastante severo que aconteceu entre Jesus e seus opositores lá no templo em Jerusalém, ao ponto de, no final do capítulo, estarem tão acirrados os ânimos que os seus opositores pegarem pedras para expulsar Jesus do templo à base de pedradas. Mas Jesus vai sair do templo e, no sair do templo, caminhando, não correndo, ele vai encontrar um cego de nascença. E aí vai dar início ao 9º capítulo do Evangelho de João. Vamos ler? Vamos comigo? Capítulo 9 do Evangelho de João, a partir do verso 1, diz assim: caminhando, não está correndo, não está fugindo, caminhando Jesus, viu um cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Naquela época, o entendimento judaico daquela época era que se uma pessoa nascesse com uma deficiência física, seria consequência do pecado, ou dos pecados, não sei, dos seus antecessores. Então, a punição de um pecado realizado pelos pais acontecia nos filhos. Então, uma criança que nascesse com uma deformidade era considerada consequência de um pecado de alguém. Então, os discípulos que estavam acostumados com a lei judaica perguntam para Jesus: Jesus, quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele para que ele nascesse cego? Essa era a ideia que eles tinham, e Jesus vai botar isso por terra já já. Era a ideia que eles tinham com relação à deformidade física. Outro detalhe também que é importante é que o Senhor vai curar esse homem. Nós sabemos que Jesus vai curar esse cego. Mas olha só, com relação a milagres, tinha também duas distinções muito fortes naquela época. Existiam os milagres ordinários, que era aquele que era realizado, de repente, pelo sumo sacerdote ou por um profeta, que seja. Então, eles realizavam, sim, milagres, e eles eram considerados milagres ordinários, porque o milagre extraordinário, só quem pode realizar é Deus. Então, no entendimento deles, existiam duas espécies de milagres: um milagre ordinário, que poderia ser realizado por um sumo sacerdote, por um profeta, e existe o extraordinário, que só Deus pode realizar. E dentro da relação dos milagres extraordinários, ou seja, que só Deus pode realizar, estava curar um cego de nascença. Então, a cura de um cego de nascença só aconteceria se o próprio Deus o realizasse. É isso que está na cabeça deles nesse momento. Tem que entender que eles estão acusando aquela pessoa paralítica de ser consequência de pecado, ou dele, ou dos pais deles. Tem que entender que a cura de um cego comum, um cego que perdeu a vista por um acidente que seja, talvez pudesse ser restaurada pelas orações do sumo sacerdote ou de um profeta, mas a cura de um cego de nascença era uma das deformidades físicas que só Deus poderia fazer a restauração. Isso está na cabeça deles, então a gente não pode perder esse foco. Versículo 3 diz assim: respondeu Jesus: nem ele, nem seus pais, mas foi para que manifestasse nele as obras de Deus. Então Jesus já falou: olha, essa história de que estar em pecado foi ele ou foram os pais dele, já joguei por terra. Nem ele, nem os pais deles. Não é questão de consequência de pecado. Mas ele colocou, nesse caso, nesse aqui específico, foi para que se manifestasse a obra de Deus, que vocês vão ver agora. Então Jesus derruba essa teoria. Não existe essa história de que pai e mãe pecou, a consequência vem no filho. Para com isso. Isso não é bíblico, não é isso que Jesus ensinou, não. Isso vinha da tradição do judaísmo. Versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Em outras palavras, Jesus está falando assim: eu tenho que fazer a obra daquele que me enviou. E o que eu vou fazer agora é a obra daquele que me enviou. Eu tenho que fazer enquanto há tempo. Depois eu não vou estar mais aqui e não vou poder mais fazer como vou fazer nesse momento com vocês. É óbvio que Jesus continuou operando milagres, mas naquele momento, e na presença de seus apóstolos, estaria limitado àquele momento. E Jesus ainda fala: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Estou no mundo, então tenho que fazer valer a luz do mundo. Então Jesus, a partir desse momento, ele vai fazer algo inesperado. Ele vai fazer algo realmente inesperado. Olha o que Jesus faz, versículo 6. Dito isto, cuspiu na terra
E tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Aí João dá uma informação para a gente, quer dizer, enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Ele foi, lavou o lodo que estava nos olhos dele e voltou vendo. Mas espera aí, ele não era um cego de nascença? Ele era um cego de nascença. E um cego de nascença voltou a ver. Tente imaginar aquele homem que passou a vida inteira sendo conduzido pelas pessoas, nunca viu cores, nunca viu a fisionomia, o rosto de uma pessoa, nunca viu nada. Agora ele é um homem, de repente, no simples ato de lavar seus olhos, volta a ver. Faça uma ideia, o júbilo que esse homem experimentou nos primeiros momentos, quando abriu seus olhos e conseguiu ver tudo ao seu redor. E faça uma ideia, as pessoas que estavam em volta dele, quando viram aquele homem sendo carregado até o tanque de Siloé, agora está pulando de alegria, está jubiloso com a sua visão. Aí começam os questionamentos, aí vai aparecer os questionamentos. O primeiro questionamento que vai fazer são seus vizinhos, aquelas pessoas mais próximas a ele. Olha só o versículo 8. Então, os vizinhos, aquelas pessoas mais próximas, os que dantes o conheciam de vista, aquelas pessoas que sabiam que era o cego que mendigava por aqui, perguntaram: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Versículo 9. Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele, porque alguns não iam acreditar que de repente um cego de nascença está vendo agora. Ele mesmo cego, porém dizia: sou eu sim, era eu que estava aqui pedindo esmola, era eu o cego de nascença, agora estou vendo tudo. 10. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Aí que perguntaram os vizinhos, as pessoas mais próximas, como te abriram os olhos? Aí ele respondeu: o homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus? Por que ele fala o homem chamado Jesus? Que até então ele não tinha visto Jesus. Jesus passou o lodo nos olhos dele e falou assim: vai. E ele foi. E lá ele lavou, lá os olhos se abriram, mas Jesus não estava na frente dele. Então ele sabia que um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então ele foi, lavou-se e agora ele está vendo. Ele foi crendo e agora ele volta vendo. Ele creu naquele homem chamado Jesus, que passou lodo. Interessante que nesse momento, Jesus não falou para ele assim: olha, eu vou cuspir aqui no chão, vou fazer um lodo com cuspe. Não, ele está cego. Ele não está vendo nada. Quem está vendo são os outros ao redor dele. Então ele está vendo que alguma coisa vai ser aplicada aos olhos dele. Ele nem sabe o que é que está sendo aplicado aos olhos dele. E nem sabe quem está aplicando aos olhos, a não ser pelo nome, o homem chamado Jesus. E ele ouve esse homem, obedece, não questiona, foi crendo e volta vendo. Não questiona Jesus, não. Ele sabe muito bem o que está fazendo. Versículo 12. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Onde está o homem que te curou? Aí o cego responde: não sei. Simplesmente não sei. Eu estava lá e mandou vir, eu vim. Agora estou vendo, mas onde ele está, não sei. Aí o que os vizinhos fazem? O que as pessoas próximas fazem? Levam este cego para os fariseus. Olha o versículo 13. Levaram-lhe, pois, aos fariseus, o que Dante fora cego. Alguma coisa sobrenatural aconteceu. Alguma coisa inexplicada que aconteceu. Quem sabe os fariseus, os homens do Sinédrio, podem nos dar uma explicação. E leva. Só que tem um problema sério, gente. Tem um problema seríssimo. Olha o versículo 14. E era sábado. Era sábado. Era sábado, o dia que Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Gente, sábado para o judeu era assim alguma coisa assim imperiosa. Você não poderia fazer absolutamente nada. Eu já falei para vocês, dentre várias restrições, eram mais de 600 restrições que tinham no dia de sábado. Uma delas é que se alguém precisasse cuspir, não poderia cuspir na terra. Tinha que procurar uma pedra e cuspir numa pedra, porque se cuspisse na terra, poderia dar a intenção de estar irrigando alguma coisa. Jesus não só cuspiu na terra, mas abaixou, pegou o cuspe com a terra,
e trabalhou, fez lodo, fez massa. Naquela época a gente não podia fazer nem massa de pão para comer, não podia, sabe, nem massa de pão podia fazer para comer. Jesus abaixou, pegou aquele lodo e fez uma massa. E era sábado. E era sábado. Olha o versículo 15. Então os fariseus, por sua vez lhe perguntaram como chegara a ver. Ao que ele respondeu: aplicou o lodo nos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Aí ele explicou para os fariseus no primeiro momento aqui, olha, aplicou lodo nos meus olhos. O João está reduzindo aqui para a gente. Aquele homem chamado Jesus me encontrou no meio do caminho, passou um lodo aqui nos meus olhos, mandou me lavar, no Siloé eu me lavei e agora estou vendo. 16. Por isso alguns fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mais uma vez estão brigando com Jesus por causa da guarda do sábado. Mas olha só, na sequência, diziam os outros: outros estão dizendo uma coisa diferente. Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Peraí. Ele fez um milagre. E um milagre que somente Deus poderia fazer, um milagre extraordinário. E como pode um pecador fazer um milagre extraordinário? Aí houve uma dissensão entre eles. Já começou a ter um rastro aqui, começou a ter uma confusão aqui entre eles aqui, porque alguns já começam a vir. Não, ele fez um milagre em nome de Deus, ou por Deus, eu não sei, mas foi Deus que mandou, então se Deus mandou, ele não pode ser um pecador. Versículo 17. De novo perguntaram ao cego, voltaram para o cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Aí o cego fala assim: é profeta. Respondeu ele, que é um profeta. E estava certo, porque Jesus é profeta, sacerdote e rei. Então, ele está certo, está errado não. Jesus é um profeta, é um sacerdote, um sumo sacerdote e é um rei. Versículo 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Então, os judeus agora, eles precisam encontrar um jeito de desacreditar a cura de Jesus. Quem sabe, quando ele nasceu, ele não era cego. De repente, quando era pequenininho, ele não era cego, ele veio perder a visão quando era muita terridade. Nós temos que achar alguma coisa aqui para desacreditar esse milagre. Não podemos aceitar esse milagre como sendo de Deus. Um pecador que acabou de quebrar a lei do sábado e está agora fazendo uma cura que só Deus pode fazer. Temos que arrumar alguma coisa para desacreditar isso aqui. Versículo 9. Interrogaram os pais, chamaram os pais, vamos interrogar os pais, chama os pais. Aí interrogaram os pais: é esse o vosso filho, que dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam aos fariseus: sabemos que esse é nosso filho que nasceu cego. Ponto. Nasceu cego, são os pais que estão afirmando. Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Olha, eu não sei, eu só sei que posso garantir que ele é um cego de nascença. Agora, como é que ele está vendo e quem abriu os olhos dele, isso eu não sei. Aí eles fazem uma colocação interessante: perguntai a ele, tem idade, falará por si mesmo. Em outras palavras, eu não quero saber dessa confusão. Eu não quero me colocar contra o fariseu, contra o sinédrio, não quero me colocar contra as leis judaicas. O menino aí já é um homem. Então ele vai responder por ele mesmo, ele que responda para vocês. Os pais saem de campo e deixam o menino lá, deixam o cego lá. 22. Isto disseram seus pais, aqui está uma explicação de João. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois eles haviam assentados, já tinham escutado, ouvido, que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, seria expulso da sinagoga. Então os pais deixaram o menino lá sozinho, o cego lá sozinho, porque eles já tinham entendido, ouvido, que existia já uma ordem vindo de repente do sinédrio, do sumo sacerdote, dos fariseus, que se alguém confessasse Jesus como sendo o Cristo, o Messias, o ungido, ele seria expulso da sinagoga. E naquele contexto, sabe o que significa isso? Ser expulso da sinagoga? Olha só, naquele contexto tinha dois tipos de expulsão, excomunhão mesmo. Um era para o resto da vida. Os fariseus podiam excomungar uma pessoa, expulsar a pessoa para o resto da vida. Ou então,
num momento, uma parte temporária, só por um certo tempo. E uma pessoa expulsa do templo estaria afastada da comunhão de Deus. Eles entendiam assim. No momento que você fosse expulso do templo, você estava afastado da comunhão de Deus, entregue a Satanás. E, consequentemente, as demais pessoas não queriam mais saber de você. Você expulso do templo, foi entregue a Satanás, não quero mais saber de você. Você não pode mais comprar, ninguém vai te vender mais nada. Você não pode mais negociar, você não pode mais ter acesso a nada que a pessoa natural teria. Você não seria procurado pelos seus amigos e familiares, seria banido, excluído mesmo da sociedade. Confessar a Cristo nesse cenário exigia coragem e determinação. 23. Por isso é que disseram os pais, ele idade tem, interrogai-o. Por isso que os pais falaram, não quero me meter nisso, fala com ele lá. 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego. Chama agora o cego de novo. E lhe disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem que fez lodo é um pecador. Quem te curou foi Deus. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Não é esse homem. Esse homem quebrou a lei do sábado. Esse homem é um pecador. Esse homem não pode fazer como você falou que fez. Então a tua cura veio de Deus. Dê glória a Deus. Mais ou menos isso que eles falaram para o cego. Ah, mas olha que cego de coragem. O homem de coragem. Ele retrucou, o cego falando, se é pecador eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Uau! Eu não quero saber se ele é um pecador. Se ele é pecador, não sei. Só garanto uma coisa, eu era cego de nascença, agora eu estou vendo. Aí o dilema dos fariseus só aumentou. O dilema só aumentava. Eles estavam diante de um grande milagre, um milagre incontestável. Já questionaram os vizinhos, já questionaram os pais. Não tem como fechar os olhos para um milagre que realmente acabou de acontecer. Um cego de nascença voltou a enxergar, voltou a ver. Está vindo. Então, para piorar a situação, esse milagre aconteceu num sábado. Olha só, se eles aceitassem o milagre que Jesus fez, eles teriam que rever a lei do sábado. Sim, eles teriam que rever a lei do sábado, porque Jesus curou no sábado. Então, se fosse realmente, ele fez um milagre que só Deus poderia fazer, só que ele fez no sábado, então nossa lei do sábado tem que ser revista. Então, eles poderiam aceitar, desde que não fosse... Não tem como aceitar. Não tinha mais como aceitar. Eles tinham que agora ver o milagre e aceitar. Mas não, eles não vão aceitar. Não podemos aceitar. 26, perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Então perguntaram para o cego, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Aí, o cego, que é um cego extremamente corajoso, não é um cego qualquer, é um homem de muita coragem, começa a falar, já vos disse, já te disse, e vocês não entenderam, vocês não atendeste? Por que quereis ouvir outra vez? Olha a pergunta do cego. Porventura quereis vós também tornar-vos um de seus discípulos? Olha a coragem desse cego. Ele está afrontando os fariseus, cara. Ele não está brincando, não, ele está afrontando. Vocês, já falei uma vez, vocês não estão querendo entender. Vocês, de repente, querem mais explicações porque vocês querem, de repente, seguir a Jesus, vocês querem ser um de seus discípulos. Aí, 28. Então, injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse aqui nós nem sabemos de onde é. O cego defende Jesus, mas corajosamente. Por isso Jesus foi até ele, pois sabia que este homem tinha coragem. Sabia que ele não negaria a bênção que ele recebeu. Cego corajoso vai continuar. Versículo 30. Respondeu-lhe um homem, nisto é de estranhar, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Em outras palavras, olha, vocês sabem que o milagre que foi realizado em mim, só poderia ser realizado em mim se Deus o permitisse, ou se o próprio Deus o fizesse. Só Deus poderia me curar, eu sou um cego de nascença. E vocês perguntam, não sabem de onde ele vem? Ele só pode vir de Deus, porque para fazer o que ele fez em mim, só se ele viesse de Deus ou fosse o próprio Deus. Essa é a coragem do cego. 31. Sabemos
que Deus não atende a pecadores. Quem está falando é o cego. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Eles haviam acabado de acusar Jesus de ser um pecador, de ter quebrado a lei do sábado. O cego está falando, sabemos que Deus não atende a pecadores. Mas pelo contrário, se alguém tem a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Então, se esse Jesus foi atendido por Deus, é porque ele não é um pecador, é porque ele está fazendo a vontade de Deus. É o cego corajoso. Se Deus, o único que pode dar vista a um cego de nascença, atendeu a Jesus, isso quer dizer que ele não é um pecador e sim que ele estava fazendo a vontade de Deus. O cego corajoso. 32 ele vai continuar dizendo. Disse que há no mundo, desde que há no mundo, é o cego falando, desde que há no mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. E este homem, se não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Olha o cego defendendo Jesus. Desde que o mundo é mundo, nunca se ouviu na história desse mundo que um cego de nascença voltou a enxergar. E eu voltei. Então, se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia ter feito o que ele fez em mim. Aí acabaram os argumentos dos fariseus. Aí os fariseus ficaram nesse argumento. Aí o que acontece? Versículo 34. Mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? A ideia da cegueira como consequência do pecado ainda estava aqui, estava forte. Ele continua acusando você, nasceu cego porque você estava em pecado. E o que eles fazem com o cego? Está aí na Bíblia. O expulsaram. Expulsaram o cego da sinagoga. O cego foi banido da sinagoga. Uma pessoa expulsa estaria afastada da comunhão de Deus, estaria entregue a Satanás, segundo eles, não poderia comprar, não poderia vender, seria banido, não seria mais procurado por seus amigos, por seus familiares, totalmente excluído da sociedade. Eles expulsaram esse cego corajoso. Aí o que acontece? O cego está ali expulso. Fazer o quê? Me expulsou, vou sair. Ele sai. Versículo 35, ouvindo Jesus, que o tinha expulsado. Encontrando, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Quem é, Senhor, para que eu nele creia? Ele ainda não tinha visto a Jesus. Ele não tinha visto a Jesus. E Jesus lhe disse, já tem visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, creio, e o adorou. Na presença de todos, opositores ou não, o cego adorou a Cristo, adorou a Jesus na presença de todos. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Eu vim para que os humildes de coração me vejam e me aceitem. Os soberbos, os presunçosos, não vão conseguir me ver. 40. Alguns, dentre os fariseus que estavam perto, lhe perguntaram, acaso também nós somos cegos? Nós, fariseus, que conhecemos a lei, que praticamos a lei, que seguimos a lei? Respondeu-lhe Jesus, se fosses cego, não terias pecado algum. Mas porque agora dizes, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Eles permaneceram em seus pecados, porque não viram a Jesus, o Messias. Diante de tantas evidências, nesse caso, a cura de um cego de nascença, algo que só Deus, ou alguém vindo da parte de Deus, poderia realizar. Eles viram o milagre, não creram no milagre, não creram em Jesus e não aceitaram. Vou parar por aqui. Que Deus nos permita continuar no estudo do Evangelho de João. Fiquem todos na paz. Tenham um excelente dia.